expoente da área da Kriya Yoga, discípulo do Swami Yukteswar. Na década de 1920, veio da Índia para a América do Norte para estabelecer uma abordagem para os ocidentais da velha Kriya Yoga, baseada no Krishna, no Babaji, Lahiri Mahasaya e os grandes mestres dessa tradição. Como Yogananda veio para o Ocidente, ele facilitou a linguagem para que ocidentais pudessem compreender parâmetros do hinduísmo e fez uma obra, cara, maravilhosa, que eu recomendo a todo mundo que mexe com a parte espiritual ler. O livro tem vários conteúdos legais, as narrativas do Yogananda, você fica encantado com as narrativas dele, que era um cara muito bacana e hoje está do lado de lá trabalhando, como sempre, ajudando a humanidade em silêncio. Esse livro aqui é divisor de águas, cara. Um olhar do Yogananda é um olhar diferente, né? Uma energia que é indescritível mesmo. E aí a gente já falou sobre o Trailanga, né? Ele conta do Trailanga nesse livro. Tem sobre o Trailanga, tem Rangopal. Rangopal, tem vários, né, grandes mestres que ele falava, o mestre Mahasaya também, o Lahiri Mahasaya. E aí, essa referência, acho legal que ele coloca, porque no livro a gente tem no Ocidente uma referência de Cristo como Jesus, né? Todo mundo acredita, até muitas pessoas que acham que é Jesus Cristo, é tipo João da Silva, é sobrenome. E ele fala sobre esse estado. O Yogananda se referia ao Swami Yukteswar como o Cristo, um verdadeiro Cristo encarnado. E Yukteswar falava que o Lahiri Mahasaya era um verdadeiro Cristo reencarnado. Que dizia que o Babaji era um verdadeiro... Cristo, cara, é uma expressão que vem do grego, tá? Diferente do nome Jesus, que é o nome do Oriente Médio. Então, Cristo, por exemplo, Paulo de Tarso, nasceu na ilha de Tarso, filho de judeus com educação grega, sob influência do Império Romano. Paulo de Tarso é século I após Cristo. Ele não andou na praia com Jesus, não estava no deserto, nem comeu pão e tomou vinho com Jesus. Ele é um tempo depois. Então, a expressão que ele usava era o Cristo, na maioria das obras dele. Falava Jesus, mas na maioria das vezes o Cristo, no sentido de um ideal superior que vem e se manifesta no homem, preparado para aquilo. Então, quando Yogananda fala Cristo, é força crística, como um budista chamaria de força búdica, como um islâmico chamaria de um estado islâmico de ser, e daí por diante. São só nomes, cara. E o Babaji, a gente falou anteriormente, o Babaji é muito citado aqui, né, como mestre do Lahiri Mahasaya. Só que até hoje existe um enigma em volta do Babaji, né? Muitos relacionam ele também com a figura de Jesus, como mestre. O que se fala é que Babaji seria um cara ali do grupo de Jesus aí ajudando a humanidade, né? Parceiro de trabalho, né? Isso é o que se admite na área da Kriya Yoga. Baba é uma expressão do sânscrito para alguém que é como um pai espiritual para vocês. Fala meu Baba, meu guru, meu pai espiritual. Ji é diminutivo. Babaji, meu padrinho. Lá em Salvador, painho. Mata é mãe. Daí você fala Mataji, madrinha ou mainha, que era a irmã do Babaji. Então, ao longo da história da Índia, surgiram muitos babas, milhares deles, que não são o Babaji que o Yogananda fala, que o termo é comum. E surgiram yogis também com o termo Babaji. E muita gente pensou que era o mesmo Babaji que o Yogananda falava e não é. Inclusive, surgiu um cara no século XX que dizia que era o Babaji, só que ele envelheceu. E o Babaji que o Yogananda cita é um cara que dominava a energia completamente, aparecia sempre do mesmo jeito. E não envelhece. E aí, é que esse livro aqui, eu gosto tanto desse livro, eu queria falar um pouquinho mais sobre ele. A figura do Babaji, ela é uma figura interessantíssima, e nesse livro fala-se muito sobre o Samadhi. Sim. Samadhi, Mahasamadhi, e as pessoas acredito que começaram a buscar isso muitos após a leitura desse livro que popularizou aí em todo mundo. Qualquer ser humano pode alcançar um Samadhi? Olha, primeiro que o termo Samadhi, o pessoal olha ali e nem sabe de onde veio. O termo Samadhi vem do sânscrito na velha Índia, um estado de consciência cósmica, expansão da consciência. Esse termo surge principalmente na área do yoga com o Patanjali. E o Patanjali falava dos 8 angas ou passos do yoga, em que a culminação do 8º passo seria o Samadhi, ou seja, a expansão, o estado de união do yogi com o eterno. Mas seria o 8º passo de 8 pontos. O pessoal fala, eu quero um Samadhi, sem trilhar os 7 anteriores. Então já começa por aí.
O Yogananda falava de Samadhi porque ele era yogi. Isso é uma coisa dentro da tradição do yoga. Então, muita gente falou, eu queria um Samadhi desse. Não sabe nem o que está falando, cara. Porque ouviu falar. Mas e os outros pontos? O que é uma expansão da consciência? Um estado de unidade de consciência. Existem vários níveis de Samadhi. Os Mahasamadhis, os grandes Samadhis dos grandes mestres. E existe, vamos chamar um mini Samadhi, que eu chamo de amostra grátis da consciência cósmica. Você está meditando, tem uma experiência vasta, depois volta ao normal, marcado para sempre por aquela experiência que vai te expandir para outras coisas. Então, é uma amostra grátis, um samadinho, vou chamar assim, é esse que as pessoas, qualquer pessoa, em algum momento tem um potencial, mas como chegar? Mahasamadhi é para grandes consciências que já estão com um nível elevadíssimo. O ser humano normal, como a gente aqui, um mini samadinho, para fazer redundância, uma amostra grátis do infinito é o que dá pra gente, cara, no momento. E o Yogananda é conhecido por ter ido lá, palestrado, né? E falou, agora eu tô indo. E foi. E outra coisa, um dos caras que mais falava de Samadhi era o Paramahansa Ramakrishna no século XIX. Século XX, Shri Ramana Maharishi, Aurobindo, todos esses caras que eu sou fã, cara. Tinha também uma grande yoga, Ananda Moema, que o Yogananda aqui também era um arraso. E, cara, isso aí, para falar disso aí, não tem linguagem que possa definir um Samadhi. Muita gente no yoga fala, mas nunca teve um, e às vezes está tão lacrado dentro do yoga, na caixinha, porque todo mundo fica na caixinha, uma ou outra, e não consegue Samadhi. Como é que alguém preso na caixinha vai ter Samadhi? Que a expansão não quebra a caixinha mental, está preso numa área só? Tá pensando na lasanha que ele vai comer lá e quer ter um Samadhi é algo libertário. Se você está preso numa área, você não está liberto de nada. Esses livros que você falou aí, tem aí o Evangelho do Ramakrishna, tem alguns livros, o Ivanhoe também tem uma relação com a Índia legal, né, na história dele, né? O Ivanhoe, aqui no Brasil chama Ivanhoe, ele era búlgaro, foi morar na França. Se eu não me engano, no início da década de 60, ele passou um ano na Índia. Lá, ninguém chamava ele de Ivanhoe, ou Ivanhoe, chamavam ele de Onraan. Deram um nome para ele iniciático, falaram, você é um yogi, cara, você está reencarnado no Ocidente, fazendo um trabalho. Eu quero voltar para cá. Não, teu trabalho é lá. E vamos te chamar de Onraan. Om é o grande mantra da vibração do todo em tudo. Raam é a vibração de Rama, como a gente chama aqui, o sétimo avatar de Vishnu. Quer dizer, você tem a vibração de Rama, que é Hari. Onraan. E aí ele passou a adotar o nome, ficou Onraan Mikhail Ivanhoe. Também sou fã do trabalho dele. Falou que ele está querendo reencarnar por aqui, é isso? Ele falou para mim, porque eu vi muito a Ivanhoe fora do corpo, ele me procurou, porque ele tem um interesse grande de reencarnar no Brasil. Ele me passou na época, isso na década de 90, que ele reencarnaria entre 2028 e 2030, como brasileiro, para fazer um trabalho aqui do jeito, ele não vai lembrar quem ele era, porque a gente esquece, para fazer o trabalho atual, mas foi o que ele me falou. Aí, Mihael, apressa aí, pode ser um candidato a pai do Ivanhoe. Não, Mihael não é o mesmo que Micael. Micael é o nome búlgaro, talvez é o nome de um arcanjo, se eu não me engano, né? Mihael é outro, não é o Mihael? Mihael não é Micael. Não, o nome dele é Micael. O nome dele era Micail, né? Depois virou Micael. Não, ele é um cara mutante, ele está em constante mutação. Ele já foi Igor, Iago, Cigano, agora ele é Mihael. Aí, você tem 25 anos, até 2028, quem sabe você não recebe um presente do Ivanhoe reencarnado. A gente estava brincando outro dia com ele tem 25 anos, eu falei, a gente conversando ali, os mais velhos, sobre túnel do tempo, viagem ao fundo do mar, perdido no espaço, Star Trek, Star Wars, me vira esse cara e fala assim, eu não entendo nada que vocês estão falando. Eu falei, pois é, você entende Teletubbies, né? Que é a sua geração. Ele já estava nessa fase aí dos Teletubbies. Né? Agora, Mihael, me explica esse mistério. Lá. Fael corintiano com uma guia verde palmeirense, cara, olha aqui. Inexplicável. Isso é inexplicável mesmo. Mescla né? Com essa aqui ainda, né? Essa aqui é é Goiás, né? Então, pode ser. É um caboclo goiano. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas.